gerente de negócios da Alcasoft. Estou aqui nesse webinar para a gente conversar um pouco sobre controle de prazos, né? Essa atividade tão importante nos escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, né? Atividade que vocês conhecem bem, mas que a gente quer dar algumas dicas aqui de como manter esses prazos sob controle, né? Então, por vezes a gente vê alguns escritórios pequenos que conseguem manter isso, uma gestão sobre os prazos, mas que quando aumenta o volume de funcionários ou aumenta a quantidade de processos, começa a se ver com problemas ali para ter uma gestão disso, né? Para falar sobre o controle de prazos, a gente dividiu, né, nosso webinar em três tópicos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as motivações para você manter os seus prazos sob controle. Num segundo momento, a gente vai dar algumas dicas de como manter esses prazos sob controle, como definir um processo interno, né, dentro do seu escritório, do seu departamento, para que você tenha esse controle. Desculpa. E, por fim, como é que o Lawyer Web, a nossa ferramenta, né, pode ajudá-lo a controlar os prazos. Os dois primeiros itens, eles são bem independentes de sistema. E já o último depende aqui do Lawyer Web, mas você também pode utilizar para aplicar com as ferramentas que você tem no dia a dia, né? Não precisa necessariamente ser um cliente da Alcasoft para aplicar o que a gente vai ver na sequência aqui. Ok? Então vamos lá. Primeiro bom motivo para você ter um bom controle de prazos é a questão da retenção de clientes e da reputação do próprio advogado e do escritório, né? Então, quando você cumpre um prazo, bem vocês sabem que não estão fazendo mais do que a sua obrigação, né? Faz parte da rotina do advogado cumprir os prazos. Mas quando você perde um prazo, em geral por falta de organização, enfim, por falta de um controle, aí você está queimando o seu filme ali com o seu cliente, o filme do advogado e o filme do escritório também, né? Então, isso é um grande problema. Porque o advogado, principalmente quando está trabalhando com pessoa física, ele vai ter lá seus 100, 500, 1000, 5.000 processos, enfim. E quando ele perde um prazo, então ele está falando de um pequeno percentual dos processos que rodam ali no dia a dia do escritório. Mas para aquela pessoa, para aquele cliente, não só para a pessoa física, isso para a pessoa jurídica também, quando a gente fala de pessoa física, a gente está falando de uma pessoa que vai ter ali 2, 3 processos durante toda a sua vida, né? Então, para ela, perder um prazo, perder uma causa por conta de uma desorganização do escritório é bastante ruim para a imagem, para a reputação do escritório, né? Um outro motivo seria a perda de tempo. Então, não só para controle de prazos, mas para qualquer fluxo interno, processo interno de trabalho, se você não tem isso organizado, você perde muito tempo. Você tem que abrir planilhas, você tem que ficar olhando na agenda de papel, você tem que ligar para a secretária para confirmar se os seus prazos da semana são aqueles mesmos e tal. E como eu falei no início, quando você começa a crescer a sua banca, né, começa a ter outros advogados envolvidos, começa a ficar muito complexo. E aí a perda de tempo, consequentemente de dinheiro, né, ela começa a aumentar, né? São pequenas perdas que você tem ali no dia a dia que ao longo do tempo acabam acumulando algum prejuízo de certa forma para o escritório. E um outro bom motivo para você manter os prazos sob controle é a tranquilidade que isso traz. Porque se você não tem as coisas sob controle, principalmente quanto ao controle de prazos, você está sempre preocupado ali com a semana, com o dia a dia, você tem que ficar o tempo inteiro muito antenado na questão do prazo. Quando você tem isso num fluxo, sob controle, você consegue ficar mais tranquilo com relação a isso. Isso diminui o teu estresse. O teu estresse no dia a dia acaba sendo menor,
onde você sabe que as coisas estão controladas, né? Tem um processo bem definido com seus responsáveis e tal. Então, aqui a gente está falando de qualidade de vida mesmo, né? Então, ter os prazos sob controle influencia nisso também. Além das questões que são legais, né? Você perder um prazo traz implicações que são de responsabilidade do escritório, do advogado, perante aquela causa, perante aquele cliente e tal. Então, a gente tentou abordar aqui três motivos mais genéricos assim, sobre o controle de prazos. Bom, entendendo a importância de se controlar os prazos no escritório, a gente vê aqui, então, como surge essa pergunta, né? Como é que eu mantenho meus prazos sob controle? Bom, aí vale o advogado tirar um pouco o chapéu de advogado e colocar o chapéu de gestor, né? Ele tem que olhar para o seu escritório como uma empresa que é realmente, e adotar algumas ferramentas de gestão para conseguir isso, né? Para alcançar um nível de controle, um nível de gestão. A gente sugere aqui que conheça um pouco sobre o PDCA. PDCA é uma ferramenta bastante comum para gestores, que é um ciclo de melhoria contínua, né? Ele consiste ali no plan, que é planejar as suas ações, você executar essas ações, o do, né? Esse check aqui é de monitoramento, né? Você vai verificar se as ações estão sendo executadas a contento. E, por fim, você tem os ajustes, né, as ações necessárias para corrigir aquele plano. E aí você planeja novamente e executa, verifica, corrige, e assim vai, até você conseguir um nível de excelência ali naquele processo, né, de forma que lhe atenda bem. Então, essa é uma ferramenta bastante útil e bastante simples para você aplicar no dia a dia. A gente tem, por exemplo, aqui o P, o planejar, para controle de prazos. Nosso entendimento aqui seria você fazer um fluxo das atividades para esse controle de prazos. Então, você ter as tarefas referentes ao controle de prazos e os seus responsáveis. Então, você começa a definir tarefas e responsáveis e uma sequência em que isso vai acontecer. Então, nós utilizamos uma ferramenta gratuita, inclusive, aqui para fazer esse fluxo de trabalho, que é um fluxo que a gente sugere para os clientes da Alcasoft, né? Então, a gente tem aqui as atividades organizadas por responsável. A gente tem lá, tudo começa quando o tribunal emite uma nota de expediente, o próprio sistema, né, aí uma ferramenta, ao invés de uma pessoa, faz o monitoramento dessas publicações, né, dessas notas de expediente, registra isso, cria um prazo ali, uma tarefa ou um compromisso na agenda, e assim vai, né? Aí você dispara aqui uns mecanismos de controle, né? Então, a gente definiu aqui que uma equipe de apoio fica responsável por monitorar esses prazos, ter os prazos sob controle diariamente e tal. E ao advogado, que essa última linha aqui, cabe executar as atividades inerentes ao prazo, né? Escrever mesmo a peça e tal, e por fim, um controle geral por meio de relatórios, para você poder ter alguma tomada de decisão. Então, isso aqui é um exemplo que a gente segue aqui, atende vários escritórios trabalham dessa forma aqui, e que você pode aplicar ao seu dia a dia com as ferramentas que você tenha. Então, a sugestão é escrever o processo da forma como ele é feito hoje, colocando ali qual é a tarefa e quem que vai fazer. Se é a secretária que vai monitorar as publicações, então ela tem que estar ciente que ela faz isso diariamente, e ela tem que saber, né, para quem que ela entrega essa informação. Desculpa. Então, após fazer uma análise sobre as publicações, sobre os despachos, então ela encaminha isso para o advogado responsável, por exemplo. Então, você define essa mecânica e essa é a fase, então, de planejar como é que vai ser o controle de prazo. Feito o planejamento, a gente parte para a execução. Então, a execução seria, a priori, comunicar a todos os responsáveis sobre esse novo fluxo de trabalho, para que ele entenda quais são as suas responsabilidades, quais informações ele deve receber, processar e para quem que ele deve entregar o resultado disso.
E aí você consegue criar uma cadeia, ali, um fluxo de trabalho que vai levar ao controle de prazos, né? Então, a primeira parte do executar seria essa, né? Disseminar, então, pregar o fluxograma ali na parede, divulgar isso por e-mail para todo o escritório, então deixar todos cientes do novo fluxo de trabalho. E a segunda etapa seria executar de fato o fluxo, é receber então as publicações, é gerar os compromissos nas agendas, é monitorar os relatórios e por aí vai. Ok? Seria a parte da execução do controle de prazos. A parte de monitoramento seria acompanhar o dia a dia disso, é fazer um acompanhamento das agendas, é você emitir os relatórios, e, enfim, você está atento ao que está acontecendo, essa parte do monitoramento. Né? E com base no monitoramento, então, você vai ter as ações de ajuste, né? As ações de ajustar o que não estava previsto naquele plano e tal. No caso de controle de prazos, dá para considerar, por exemplo, que um determinado advogado acabou ficando sobrecarregado com aquele fluxo, ou que a gente viu que as publicações não estavam chegando todas como deveriam e tal. Então você tem que fazer alguns ajustes, né? Você entende que em algum momento você vai ter que contratar alguma ferramenta para poder agilizar esse pedaço do processo, ou descontratar, né? Ou o contrário. Então, esse é o bacana do PDCA. Então, você planeja, executa, monitora e ajusta, e isso vai indefinidamente aqui, ou até que você esteja contente, então, com o seu fluxo de trabalho. Ok? Então, a gente cumpriu até aqui os dois tópicos, né? O que eu vou partir agora, a gente vai dar uma olhada naquele fluxo de trabalho ali, nós vamos ver as atividades. Então, tirando isso do fluxo, estava pequenininho para a gente enxergar ali, né? Eu coloquei aqui, então, quais são as atividades, que é o tribunal publicando, então, uma nota de expediente, o Lawyer Web, que daí aí a gente começa a entrar na nossa ferramenta, né? Que, como eu falei, pode ser qualquer outra ferramenta ou qualquer outro, enfim, outro recurso que vocês tenham para isso. Então, o Lawyer Web monitora diariamente essas publicações, o Lawyer Web vincula a publicação diretamente no processo e por aí vai. Então, nós vamos executar agora, eu vou fechar aqui a minha apresentação e vou compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui o meu sistema. Tela cheia. Acho que eu vou sumir um pouco da área de vocês aí. Deixa eu selecionar a tela aqui. Legal, está aqui a tela do meu sistema, né? Do sistema Lawyer. Vou explicar então rapidamente ali como é que aquele prazo pode ser controlado por aqui. Então está aqui o sistema. Conforme a gente viu ali o fluxo, então, isso é algo que não acontece no sistema, né? O tribunal publicando, então, uma nota de expediente. O que a gente pode ver acontecer aqui no sistema é que ele vai monitorar, então, essas notas de expediente diariamente. Como é que é feito isso? Né? Você seleciona, então, um nome de busca, nós chamamos de argumento de busca, né? Você define esse argumento de busca, por exemplo, Fernando Bento. E ele vai buscar diariamente, numa abrangência, que pode ser o país todo, inclusive, ele vai buscar publicações em nome do Fernando Bento. E aí ele traz diariamente uma lista para dentro do sistema. Se ele encontrar já o processo, está todos aqui, se ele encontrar, então, trouxe para nós aqui então, uma lista de todas as publicações, 6.000 e tantas publicações. E aí, para aqueles processos que ele encontrou já o processo cadastrado no sistema, igual a gente viu no fluxo, ele já vincula, então, todo o teor da publicação, ele já vincula isso lá na pasta do processo. Deixa eu selecionar um processo qualquer aqui. Deixa eu detalhar. Então, todo o teor aqui com a página, qual é o tribunal, todo o despacho aqui, ele já traz direto para a pasta do processo. Ok?
E avisa o advogado responsável, ele já manda um alerta para o advogado responsável por esse processo, dizendo, olha, teve uma nova publicação e tal, você tem que ficar atento a isso. Eu também posso definir algumas pessoas do escritório, que pode ser aquela equipe de apoio que nós estamos ali, que vai receber, então, também um alerta sobre essa nova publicação. Então, a gente viu ali, caso o processo não esteja cadastrado, mas ele buscou de qualquer forma, porque ele viu que existia lá um Fernando Bento com uma publicação, a gente vai fazer uma análise e ver se cabe aqui, então, o cadastro desse novo processo ou não. Se for um processo pertinente ao meu escritório realmente, então, vou fazer o cadastro e ele vai passar a vincular, a partir disso, então, as novas publicações. Ok? Então, vamos analisar essa publicação aqui, por exemplo. Então, lá de João Pessoa e tal, ele tem aqui, intime-se a parte, então é uma intimação, intime-se a parte recorrida para oferecer suas contrarrazões, receba apelação apenas para efeito evolutivo para configurar a hipótese e tal. Aqui ela não tem um prazo bem definido. Deixa eu pegar um que está mais explícito aqui, a questão do prazo. Pedido julgado improcedente. Tá aqui essa publicação, sim, ela traz aqui, intime-se as partes, tarará, em 10 dias. Então, aqui já tem um prazo bem definido. O que eu vou fazer, então, acabei de analisar essa nota de expediente aqui. O que eu posso fazer, então, é criar um compromisso ou uma tarefa. O compromisso é quando é uma audiência e tal, uma tarefa é quando eu tenho que desenvolver alguma peça, alguma questão aqui em cima, um recurso, enfim, em cima desse prazo. Eu posso criar essa tarefa, equipe de apoio, conforme o meu fluxo lá, sou responsável por isso, vou criar aqui uma tarefa, por exemplo, cobrança, intimação, juntar é um recurso. Supomos que seja um recurso. Eu vou colocar aqui que ele tem uma data de início que é hoje, estou fazendo isso aqui em maio de 2017, né? Vou dizer que a data fim aqui é daqui a 10 dias, colocar aqui, e aí vocês podem trabalhar com D-1, D-2, vocês podem trabalhar com essa data. Vamos supor que seja dia 29, dia 29, dia 29, perdão, dia 28, né? Vamos lá, dia 28, vamos contar aqui, dia 26. Dia 26 vai ser o nosso prazo, eu vou colocar aqui um encarregado, então, vou colocar aqui o próprio Fernando Bento, é o encarregado pela tarefa. A tarefa é desenvolver um recurso, então, posso definir algum solicitante, que pode ser a pessoa de apoio, que vai ficar monitorando esses prazos, né? Ok? Gravei, então, essa tarefa. A partir de então, já me proporciona um controle sobre esse prazo. Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, na entrada, já na entrada do sistema, já quando a gente, na telinha inicial do sistema, eu consigo ver todos os prazos, os compromissos e tarefas que estão por vencer, e aqui eu já vejo o meu recurso. Encarregado, eu já sei que é o Fernando Bento, que tem uma data aqui de prazo final do dia 26, aqui está um prazo para daqui a 7 dias. Então, como eu coloquei dia 26, então faltam 7 dias para se vencer esse prazo. Então, essa tela de entrada para aquela equipe de apoio já é uma forma de fazer um acompanhamento. Uma segunda forma seria por esse relatório rápido das tarefas, que são os eventos por usuário. Então, eu consigo ver rapidamente aqui o que cada usuário tem pendente. Eu vejo que o Fernando Bento tem 12 compromissos aqui já vencidos. Opa, aqui entra naquela fase de ajuste, né? Fernando Bento, qual é o teu problema que você está com 12 prazos aqui em atraso? Faltou atualizar status, você perdeu o prazo mesmo, como é que foi isso? E tem aqui os prazos que estão pendentes, né? Então, eu consigo ver rapidamente quais são esses prazos aqui e tomar alguma ação em cima disso. Eu trouxe aqui Fernando Bento, e todos os seus prazos, aqueles que estão vencidos aparecem com VE, aqui sinalizados com VE, e aqueles que estão por finalizar aparecem com os dias que faltam para finalizar.
Então, essa aqui é uma forma já de controle de prazos. O que acontece? O sistema, assim como está lá no nosso fluxo, ele vai avisar o advogado um dia antes do vencimento daquele prazo. Então, ele encaminha um e-mail com os compromissos pendentes que estão por vencer, então ele encaminha para o e-mail do advogado, que vai receber lá com o smartphone. Ele tem aqui eu recebo todo dia aqui os meus prazos pendentes e tal, fica bem fácil de se acompanhar os prazos daquele dia. Uma outra questão relacionada aqui aos prazos são as tarefas que o advogado vai ter que fazer relacionada com aquele prazo. A gente pode editar aqui aquela tarefa, nós estávamos ali, e aqui colocar os arquivos relacionados àquela tarefa. Eu posso colocar aqui a minha petição, o meu recurso, eu posso vincular esses arquivos e manter um histórico. Então, eu posso escrever lá na minha atividade de execução, de produção jurídica, alimentar também o sistema com um histórico. Olha, fiz a primeira versão, agora encaminhei isso para validação e tal. Então, isso tudo pode ser controlado aqui pelo sistema. E, por fim, então, que no final do nosso fluxo lá, o que nós temos são os relatórios. Então, com base nisso tudo, a gente consegue emitir relatórios aqui de agenda. Vai ter lá as horas trabalhadas por advogado, horas trabalhadas por cliente, e vai compor um timesheet. Então, desde os compromissos e tarefas, isso tudo em forma de relatório. Timesheet é uma planilha de tempos, né? Então, como eu tenho os tempos registrados nas tarefas, a gente consegue ter controle, inclusive, disso. Embora não seja o foco aqui, que seja falar de prazos, né? Dá para fazer isso pelo sistema também. E consigo emitir relatórios, além desses relatórios prontos, a gente tem alguns relatórios configuráveis. Por exemplo, eu posso ver aqui todos os compromissos, né? Quais são as audiências que a gente tem essa semana, ou daqui a 10 dias. Então, a gente consegue ter isso tudo sob controle ali com a emissão desses relatórios. Ok? Eu posso gerar, alguns escritórios geram um relatório dos prazos, dos compromissos, imprimem isso e pedem para que o advogado assine, para que tenha ciência e tal disso. Então, é uma forma de se trabalhar, é um fluxo que você pode definir. Ok? Então, essa é uma forma que o Lawyer pode ajudar no controle de prazos. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Ok? Só para encerrar aqui o nosso vídeo. Esse nosso webinar aqui. Então, a gente acabou passando rapidamente todo esse fluxo aqui de controle de prazos. A partir do momento que você consegue implementar um fluxo de trabalho dessa forma no escritório, você tem aqueles benefícios. Você vai gastar menos tempo procurando informação, vai estar mais tranquilo, você vai ter tudo de forma mais organizada. Você consegue recorrer ali ao sistema para ver quais são os prazos que estão vencendo, enfim. E ele consegue te proporcionar muito mais controle sobre os seus prazos, que é o objetivo aqui do nosso webinar. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Como eu falei, não precisa ter o Lawyer, não precisa ter o nosso sistema para aplicar essas práticas que nós colocamos aqui. Basta fazer. Tem que se organizar ali, começar a escrever, começar a testar e que as coisas vão melhorando rapidamente quando você aplica esse PDCA. Ok? Se você já é cliente da Alcasoft, cliente do Lawyer, já usa o Lawyer e não controla os prazos dessa forma e quiser conversar um pouco sobre o assunto, aí você pode contar com o nosso suporte. Aqui, o suporte técnico está lá para ajudar. Eles conhecem esses fluxos, vão poder ajudar perfeitamente nessa missão. E se você não é cliente Alcasoft e quer conversar sobre o assunto, a gente também está aberto a isso. Basta ligar aqui na equipe de relacionamento, no telefone da Alcasoft, está lá no nosso site. Para quem quiser tomar nota, é 48 3025 3500.
E aí pode falar, ou fala direto comigo também ali, que é bento@alcasoft.com.br. Ok, pessoal? A gente fica à disposição de vocês para precisar e a gente se vê no próximo webinar, tá bom? Obrigado, né?